Ao meu povo brasileiro, seja você católico, espírita, evangélico, ao meu povo. Criou-se um sistema religioso que hoje nós chamamos de romanismo, né? Esse sistema religioso, ele vem se desviando da verdade desde então, né? Por exemplo, Pedro nunca foi reconhecido pelos seus colegas apóstolos como Papa. Pedro morreu por volta do ano 65, né? Ele morreu, foi Nero que matou ele, né? Ele morreu crucificado e nunca houve na história da igreja primitiva nada dos apóstolos. Pedro é um grande líder, um homem de Deus, sem dúvida, né? Mas era um homem falível, inclusive. Ele falhou várias vezes, né? Ele falhou. A Bíblia mostra que ele era um homem que falhou algumas vezes, até negou Jesus e tudo, né? Então não tem nenhum sentido, né? E há uma encíclica que diz, é uma encíclica ex cathedra, que, né, diz que o Papa em assuntos religiosos ele é infalível. O que ele falar é a palavra final para toda a igreja no mundo todo, né? Gente, que coisa estranha, que coisa longe da verdade bíblica. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem disso, né? O Papa não é infalível, Pedro nunca foi Papa, né? Se Pedro fosse Papa, considerado Papa, né, pelos seus colegas, pelos principais líderes da época, né? Pedro foi muito amigo de outros apóstolos, de Paulo, né, e tudo, mas não há nenhuma referência de que Pedro tivesse assumido, né, uma posição de primazia sobre toda a igreja do mundo. Isso é um absurdo, né? Então os apóstolos, por volta do ano 50, foram enviados para todas as nações. Não ficou André, foi para a Índia, né? Bartolomeu foi para a Rússia, Pedro foi para a Europa. Então, cada um foi para um lugar do mundo. Nunca houve uma primazia de um dos apóstolos, né? Paulo, quando ele escreve as suas cartas, é as cartas de um pai espiritual, né? Ele não se menciona assim, mas é um conselheiro, uma pessoa que está dando uma direção para as igrejas, né? Então, muitas heresias foram surgindo, desvios da verdade, não é? Então, uma coisa que nós precisamos entender é isso. Houve um tempo, na Idade Média, em que o Papa governava a Europa praticamente. Ele nomeava até um imperador, um presidente de um país, um governante de um país, né? Isso durante muito tempo, né? Então, um Papa que pegou na espada, né? Enfim, os desvios foram surgindo nessa igreja de Roma e houve uma consumação de alguns desvios no início do século IV, né? Quando termina a perseguição do Império Romano à igreja. O Constantino decreta o fim da perseguição, né? Então aí, nessa época é que de fato começa a surgir uma igreja hegemônica, uma igreja que se sente dona do cristianismo, né? E o Papa, quer dizer, substituto de Jesus. Meu Deus! Meu Deus! E hoje a igreja romana, o romanismo considera todas as igrejas que não são filiadas a ela, ligadas, considera que deveriam ser, que são igrejas que não estão dentro, nem salvação não tem, né? Quem não está dentro da igreja católica. Que coisa estranha! Só que
milhões de pessoas seguem isso. Sabe por quê? Porque é mais fácil. Não precisa santificar, né? Não se fala isso lá. E se fala uma coisa muito de passagem, né? Pode ser membro, normal, não precisa santificar, não precisa, enfim, é muito fácil, não precisa nascer de novo, né? Nascer de novo é essencial, mas não precisa, né? Para que nascer de novo? Eles não ensinam isso mais, quanto menos ensinam sobre o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo é algo que traz uma transformação profunda na pessoa. Os apóstolos, aqui em João, capítulo 20, eles não eram ainda batizados no Espírito Santo. Estavam com medo, né? Com medo, porque Jesus tinha sido morto recente, né? Deles também serem mortos, trancados num quarto. Mas quando chega em Atos 2, que eles são batizados, eles pregam o evangelho na rua, nas praças, em tudo que é lugar, são presos, apanharam dos sacerdotes judaicos, dos fariseus, apanharam muito, muda totalmente. Depois que eles foram batizados no Espírito Santo, eles mudaram completamente. E outra coisa, por favor, me ouçam sobre quem é Roma hoje, quem é a igreja de Roma hoje, qual o patrimônio que ela tem. Essa não pode ser uma igreja de Jesus, não tem como.